Jovem Pan 2. Jornal da Manhã. Especial. Programação especial de finados aqui pela Jovem Pan Sorocaba. E com muito prazer nós vamos conversar agora com Gregório Garcia, o nosso Ringo, radialista, publicitário e também membro das Testemunhas de Jeová aqui em Sorocaba. O Gregório Garcia é ancião das Testemunhas de Jeová e também exerce o cargo de superintendente das Testemunhas de Jeová aqui em Sorocaba. O chamado de Ringo, como você é conhecido no meio. Muito bom dia, Ringo. É um prazer muito grande tê-lo nesta programação da Jovem Pan. Tudo bem? Bom dia, Ercolim. Grande Ercolim. Bom dia. É um grande prazer poder estar conversando com você nesse dia. E hoje falando sobre as Testemunhas de Jeová e a visão de sua religião relacionada à morte, relacionada a este dia que nós estamos vivendo, que é o dia de finados. Como que as Testemunhas de Jeová veem os finados, hein, Ringo? Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de você está nos dando. Isso tem precedente bíblico. Lá em Atos capítulo 28, versículo 22, o apóstolo Paulo certa vez foi procurado por certos líderes comunitários judaicos que tinham um conceito diferente em relação às crenças do apóstolo Paulo. Então lá o texto fala que eles queriam ouvir do próprio apóstolo Paulo qual era o ponto de vista dele sobre aquilo que as pessoas falavam dele e da religião dele. Então essa oportunidade que você está nos dando tem precedente bíblico. Em relação à morte, as Testemunhas de Jeová creem que a morte é a cessação de todas as funções da vida. Portanto, dito de modo simples, a morte é o oposto da vida, assim como baixo é o contrário de alto, gordo é o contrário de magro. E na Bíblia as mesmas palavras das línguas originais para a morte, ou morrer, são aplicadas com relação a humanos, com relação a animais, com relação a plantas. E no caso dos humanos e dos animais, a Bíblia ela mostra a função vital do sangue para sustentar a vida e declara que a alma da carne está no sangue. Isso está em Levítico 17, 11 e 14, também em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 8 a 11. E tanto os humanos, creem as Testemunhas de Jeová, tanto os humanos como os animais, são mencionados como expirando, ou seja, exalando o fôlego da vida. No termo original hebraico é nishmatah hayim, ou seja, é expirar mesmo propriamente dito em português. E a Bíblia mostra também que a morte dos humanos e dos animais segue a perda do espírito ou força ativa da vida. Porque a palavra espírito é uma palavra polissêmica, é uma palavra que tem diversos sentidos. Um deles diz respeito à força ativa de vida no ser humano, no animal e assim por diante. Ô Ringo, nós já vamos entrar mais ainda nessa questão do sangue, né? Que é um dos grandes temas até polêmicas envolvendo as Testemunhas de Jeová. Agora, sobre o conceito morte, para as Testemunhas de Jeová, existe o conceito de céu, inferno e purgatório? Ou é diferente esse conceito que é passado para muita gente, hein, Ringo? A Bíblia fala sobre vida celestial. Fala nisso, mas é interessante notar que a Bíblia fala sobre certo número de pessoas irem para o céu. Por exemplo, quando Jesus esteve na terra, em João capítulo 3, versículo 13, fala: nenhum homem ascendeu aos céus, a não ser aquele que desceu dos céus, Jesus Cristo. E é interessante que antes de Jesus, muitos homens fiéis viveram. Então por que lá em João 3,3 fala que ninguém nunca ascendeu aos céus? Onde estavam essas pessoas então? Então essas pessoas haviam morrido. É aí que passa a ter o sentido bíblico a doutrina da ressurreição, que a palavra ressurreição, na língua original bíblica, anastasis, do grego, significa levantar de novo, tornar de volta à vida. E uma pessoa só pode voltar à vida se ela morreu. Né? Se ela não morreu, então não precisa ressuscitar. Então a Bíblia fala claramente que as pessoas fiéis que morreram no passado, elas ressuscitarão, porque elas estão, do ponto de vista bíblico, dormindo. É até interessante essa expressão, porque a palavra que nós conhecemos, cemitério, essa palavra cemitério, ela vem do grego. A etimologia mostra isso. É a palavra uemiterion, que significa quarto interior de dormir. Então nós que o conceito das pessoas, o conceito bíblico das pessoas que escreveram a Bíblia, das pessoas que foram usadas por Deus para compor a sua palavra, já é um conceito de que as pessoas morrem e passam a ter um sono. Como Jesus disse em relação a Lázaro quando ele morreu, né? Ele disse o seguinte, que ele ia lá para trazer Lázaro de volta do sono. E Lázaro, quando foi ressuscitado, ele não falou que estava no inferno de fogo, ele não falou que estava no céu. Aliás, seria até contraproducente Jesus tirar Lázaro lá do céu e trazer de volta, né? Um homem que estava morto por 4 dias, se ele estivesse vivo em algum lugar, seja no purgatório, no inferno ou no céu,
seria contraproducente, né? Sim, Porque Jesus estaria de volta uma pessoa que foi condenada ao inferno de fogo, né? A Bíblia fala de inferno. Mas o inferno bíblico é o Hades. A linguagem original é a palavra Hades ou Seol, que significa literalmente a sepultura comum da humanidade. Essa expressão inferno vem do latim infernos, que foi mais tarde acrescentada com o advento da igreja. O Ringo, quer dizer então que poucos vão ressuscitar então no juízo final? A Bíblia não fala que poucos vão ressuscitar. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 28 e 29... Só explicando, as testemunhas de Jeová não dizem, pelo menos existe uma certa polêmica também com relação a isso, que só cerca de 144 mil vão fazer parte do reino de Deus? Olha, aí na realidade essa pergunta ela tem a ver com a esperança celestial daqueles que comporão o reino que Jesus ensinou que as pessoas orassem. Todos os seus ouvintes, hão de se lembrar que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, muito conhecida. Essa oração é interessante porque ela tem muitas curiosidades, né? Por exemplo, no início fala Pai Nosso que estás nos céus, né? Então já indicando o lugar da moradia de Deus, né? Santificado seja o teu nome. Esse nome, esses testemunhos de Jeová acreditam, ele ocorre mais de 7 mil vezes na Bíblia, Jeová. O termo hebraico, porque os nomes hebraicos têm significado. Por exemplo, o nome Débora, né, o Devorá em hebraico, significa abelha. Abraão, pai de uma multidão, né? Joel, Jeová é Deus. O nome Jeová o que significa? Significa ele causa que venha a ser. Em outras palavras, não existe obstáculo para que Deus cumpra com o seu propósito. Quando Deus criou a terra e colocou os humanos sobre ela, era do propósito original de Deus que esses humanos vivessem para sempre em felicidade na terra. Mas algo veio tentar ofuscar, atrapalhar esse propósito. Agora, o nome de Deus indica que nada vai atrapalhar o propósito de Deus, que humanos vivam em felicidade na terra. Portanto, a morte não estava no propósito de Deus. A morte é chamada na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, como inimigo. Lá diz que como último inimigo a morte há de ser reduzida a nada. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, na Bíblia, fala que o causador da morte, o originador da morte, é o opositor de Deus. E a palavra opositor no grego significa Satanás. É isso, as pessoas falam às vezes, Satanás, eu tenho até superstição em falar isso, mas a palavra Satanás é uma expressão grega, significa opositor. A palavra diabo vem do grego diabolos, significa caluniador, aquele que lança má reputação ao nome de uma pessoa. E foi isso que esse anjo, que tinha uma condição perfeita no início e decidiu errado, né? Decidiu usar o livre-arbítrio dele de maneira errada, foi isso que ele decidiu fazer. Se opor a Deus, daí porque a palavra opositor, Satanás em grego, e ele caluniou, tentou manchar a reputação, o caráter de Deus, daí porque a expressão caluniador ou diabo, ou diabolos, se preferir no grego original, né? Perfeito, mas resumindo, infelizmente o nosso tempo é escasso, Ringo, então não são só 144 mil que vão fazer parte do reino de Deus, mas pessoas podem se salvar. Não. Que fazem parte do reino de Deus como reis do reino de Deus, a Bíblia fala que são 144 mil. Quando Jesus ia partir da terra, em João capítulo 14, versículo 1, o Evangelho, ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Certo. Mas ele não falou quantas moradas tinha, né? Ele falou que iria voltar para trazer os discípulos de volta. Nós sabemos que ele tinha 12 apóstolos, né? Dos 12 apóstolos, um traiu ele, que foi Judas. Esse então foi chamado por ele de filho da destruição, em João capítulo 17, versículo 12. Esse, portanto, não teria chance. Mas não seriam só 11 que teriam salvação no reino. Porque ele disse que ele daria o reino a um pequeno rebanho. Isso está em Lucas, no capítulo 12, né? Ele daria o reino a um pequeno rebanho. Que pequeno rebanho é esse? Não seria todo o rebanho, note. Não seria todo o rebanho, mas é um pequeno rebanho. Assim como em Sorocaba, assim como em qualquer tipo de governo, a maior parte da população, por assim dizer, é governada e uma pequena parte governa, assim também se dá no reino de Deus, né? É o menor número que governa e o maior número é governados. De forma bem objetiva, e o restante, em que pé que fica nesse conceito todo das testemunhas de Jeová, Ringo? Jesus não nos deixou sem explicação. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, ele, em consonância com o que foi dito em Lucas 12, 32, que ele disse que daria o reino, né, a um pequeno rebanho, e a pergunta seria a seguinte, e as outras ovelhas, como é que ficam, né? E as outras ovelhas? As outras ovelhas não ficarão no céu, obviamente, porque a Bíblia fala em João 10,16, Jesus disse, né? E tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então Jesus falou sobre outras ovelhas. Essas são descritas em Revelação capítulo 7, do versículo 9 e 10, como sendo uma grande multidão de pessoas que vão viver na terra. Essas pessoas, segundo diz o texto bíblico, saem da chamada grande tribulação. Essa grande tribulação é um período de tempo em que nós já estamos vivendo dele, né? Não atingimos ainda o clímax da grande tribulação, mas estamos na iminência dela. É o período de tempo em que Jesus
ele já estaria governando, e nós acreditamos nisso, que Jesus já está como governante dos céus. Daí porque as testemunhas de Jeová, elas são totalmente à parte da política, elas respeitam a política, são bons cidadãos, cumprem com seu dever com o governo, com os impostos, mas elas não fazem manifestações, não se envolvem com partidos políticos e assim por diante, são neutras por causa disso, devido a isso, porque já creem que a única solução para todos os males da humanidade é o governo de Deus, aquele governo que foi ensinado que os discípulos, os cristãos pedissem, né? O reino de Deus, o reino dos céus. E esse reino, lembre-se da oração do Pai Nosso, que é uma excelente referência. Lembre-se daquela frase que diz: seja feita a vossa vontade, olha agora, assim na terra. Então alguém teria que viver na terra, né? Como no céu. Como no céu. E essas pessoas daí, com a vinda por completo do governo de Deus aqui na terra, deixariam de morrer, acabaria a morte. Exatamente, a Bíblia mostra isso, que a morte ela vai deixar de existir. Tá certo. Ô Rigo, você dizia agora há pouco aqui sobre os 12 apóstolos, eu estava vendo 144 mil, interessante, né? 12 elevado ao quadrado dá 144. Tem alguma coisa a ver com numerologia aqui ou não? Olha, é só coincidência. Com numerologia, propriamente dito, não. Mas vale a pena dizer que quem inventou a matemática e todas as outras ciências, né, foi Deus. Ele inventou a matemática. Um criador majestoso. Se você analisar a física, a química, a biologia, tudo tem matemática. E Deus, ele é o maior e melhor matemático do universo, inclusive o criador do próprio universo. Então, certamente, os números que a Bíblia apresenta, muitas vezes têm significado simbólico, né? Certo. E nós não temos tempo suficiente para isso, mas existem muitas curiosidades interessantes, plausíveis, e está de acordo, essas curiosidades estão de acordo, melhor dizendo, com o que diz o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que lá fala que o ser humano tem que adorar a Deus com lógica, ela diz com a faculdade de raciocínio. A expressão original que Deus escolheu para colocar na língua original lá é logik, é a palavra que dá origem à palavra portuguesa lógica. Em outras palavras, você deve adorar a Deus com lógica. Deus, ele não ensina nada mal ensinado, ele é um excelente instrutor. Quando ele nos ensina, ensina bem. Tudo tem lógica, tem matemática, tem de fato razão, racionalidade. E é por isso que as testemunhas de Jeová acreditam na Bíblia, acreditam nos 66 livros da Bíblia, nos 1.189 capítulos da Bíblia e nos seus 31.102 versículos. São 773.696 palavras claras da parte de Deus para a humanidade. Estão disponíveis para que nós possamos entendê-las. E assim como um bom empresário faria com que seus subalternos entendessem uma circular na empresa, Deus não faria com que qualquer um entendesse o que quisesse dessa circular chamada Bíblia Sagrada. Ela tem sim o objetivo de ser entendida. O propósito de Deus é que o humano entenda. E é por isso que as Testemunhas de Jeová fazem uma campanha de publicidade em relação à Bíblia Sagrada, aos propósitos de Deus, e vão de casa em casa colocando-se à disposição para que as pessoas possam então fazer suas perguntas e possam ouvir o nosso lado da questão, por assim dizer, do ponto de vista bíblico, desse Deus maravilhoso, desse Criador majestoso, cujo nome é Jeová.